eu sempre fui muito estrategista em tudo. Em certo momento eu parei e resolvi me reconectar com o meu objetivo. Eu pensei assim, o que eu tô querendo? Eu tô querendo ser delegado? Então eu tenho que fazer concurso de delegado. Isso. Onde quer que seja. Isso que muitas vezes eu me pergunto, será que as pessoas sabem o que elas querem? Elas reclamam que não tem dinheiro, que não tem emprego, que não casaram, que não construíram família, mas assim, elas se planejaram? Isso é fundamental, a pessoa se conhecer e organizar o seu futuro. Olá, sejam muito bem-vindos ao Arena IE. Hoje estamos no quadro Carreiras. Estou aqui num espaço muito bonito, que é o restaurante Muli Buli, do nosso parceiro Nelson Ramalho, aqui no DC Navegantes. Estou muito feliz de dividir hoje esse espaço conversando com meu irmão, Eduardo De Favre, que é delegado de polícia de Santa Catarina, titular da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Santa Catarina, e ele vai contar um pouco da trajetória, contar como ele chegou até ali, né? E como ele também faz mil outras coisas. Eduardo, além de ser delegado de polícia, ele é autor, escritor e também professor, mentor, um dos pioneiros na área do concurso público das carreiras policiais. Edu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Camila. Obrigado a todos aqui pelo espaço do Arena Carreiras. E, bom, hoje eu estou muito lisonjeado de estar aqui com vocês, ser convidado. É o nosso segundo podcast, né, que a gente faz. É mas, verdade. assim, ó, é sempre um prazer muito grande. Eu gosto muito de estar aqui em Porto Alegre, gosto muito de estar presente aqui nessa área. Então, fique bem à vontade para vir com qualquer tipo de pergunta aqui que eu vou responder. Tá bom, Edu, tá bom. Então, Edu, conta como é que foi, como é que tu chegou, como é que tu te identificou como possível delegado de polícia e o que tudo isso tem a ver com a tua trajetória, porque eu te conheço desde pequeno, sei que tu é muito guerreiro há muitos anos, né? Começou a trabalhar desde cedo, muito antes de pensar em qualquer coisa, mas conta para nós como é que foi toda essa caminhada. Bom, vamos lá. Assim, não existe um início efetivo dessa caminhada. Tudo começou, assim... Bom, tu me conhece melhor do que eu até, né? Porque tu consegue me ver de fora. Então, eu era um rapaz que não tinha muito foco nos estudos, sempre fui jogar futebol, gostava dessa vida assim mais prática. E assim, tudo começou quando eu morei em Londres. Eu vi que era muito mais fácil eu estudar do que ficar carregando peso quando voltei para o Brasil. Pensando nisso, eu terminei a faculdade e mudei bastante a minha cabeça. Minha cabeça era efetivamente desorganizada em muitos aspectos. A gente sabe que quem tem dificuldades assim, de concentração, normalmente faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas nada muito bem. Assim, a gente tem eu diria que até uma habilidade de conseguir levar várias coisas ao mesmo tempo, assim, várias ações. Contudo, a gente não consegue manter muito foco, tem aquela necessidade de sempre estar mudando, alternando, porque é isso que traz atenção e interesse àqueles que estão exercendo essas funções. E comigo não foi diferente. Então, naquela época, eu não tinha um foco do que eu queria. Bem dizer, lá em 2012, eu decidi realmente mudar, buscar carreira pública. Já trabalhava antes num escritório de advocacia. Na verdade, eu sempre trabalhei em escritório de advocacia. E, ao final, eu decidi trabalhar na área pública. Eu trabalhei num gabinete de desembargador. Ali, o desembargador, certo dia, me falou para mim assim: Eduardo, por que tu não faz para delegado de polícia? Aquilo ficou na minha cabeça. Tu já era delegada à época. Inclusive, uma colega tua era do gabinete. Sim. E aquilo me despertou uma certa curiosidade. Falei, mas por que delegado? E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo. Eu resolvi efetivamente tentar, mas sem aquele foco. Eu estudava para todas as carreiras. A gente sabe que quem é da área pública tem sempre esses momentos de não focar efetivamente num cargo
e começa a alternar, dia após dia, estuda para um, estuda para outro. Só que isso acaba prejudicando o seu caminho, porque às vezes a gente acaba não conseguindo identificar o que a gente está buscando e a gente tenta tudo. É E isso. nesse tentar todas as carreiras, a gente acaba se frustrando. Quando, na verdade, se a gente continuasse sempre com o mesmo objetivo e abrindo mais as possibilidades, fazendo mais concursos da mesma área em outros estados, a chance de tu conseguir ser aprovado mais rapidamente aumenta muito. Mas Edu, desculpa te interromper, mas eu tô aqui pensando. Mas isso eu acho que está muito ligado também à questão da pessoa se conhecer. Porque tu foi aprendendo a se conhecer. Eu me recordo que tu passou muito rápido, assim, a partir do momento que tu identificou, e tu identificou mais rápido do que eu, comparando, né? Porque eu levei mais tempo. Eu fazia muito concurso para cargos que não eram de liderança. Exatamente. E aí eu até me classificava, mas eu não entrava. E assim, tu ficou um tempo, me lembro, procurando, mas logo tu identificou e tu viu, né, que tu tinha habilidades e entrou rápido, assim, né? Claro, tu passou, ficou esperando um período para ser chamado, mas o candidato fala um pouco sobre isso, né? A importância da pessoa também se conhecer para não perder tempo. Então, com o tempo, eu consegui realmente. Eu sempre fui muito estrategista em tudo. Eu parei, em certo momento eu parei e resolvi me reconectar com o meu objetivo. Eu pensei assim, o que eu estou querendo? Eu estou querendo ser delegado? Então eu tenho que fazer concurso de delegado. Isso, Onde quer que seja. isso. Eu resolvi abrir, me desapeguei do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que muita gente gosta de estar pegado assim, à sua região, por N motivos. Mas eu resolvi abrir mais essas possibilidades no momento em que eu foquei no concurso de delegado. Aí eu realmente fechei as portas para os demais e falei, a partir de agora eu só vou fazer concurso de delegado de polícia. Coincidentemente ou não, quando eu foquei, o primeiro concurso que eu fiz, depois que eu já tinha feito alguns concursos anteriormente de delegado que não tinha sido aprovado, mas juntamente com diversos outros, eu passei primeiro no de São Paulo. E aí o de São Paulo eu passei na primeira fase, em seguida eu fiz Tocantins, fui lá Eu para o me Tocantins, lembro, para eu o lembro. norte do estado, e depois eu fiz Santa Catarina. Então eu passei na primeira fase de São Paulo, aí eu realmente tive que me utilizar muito de amigos, de pessoas conhecidas, para que as pessoas me orientassem, me ajudassem a fazer o papel que hoje eu faço com os alunos, que é realmente me direcionar e focar nesse objetivo. E aí eu montei uma estratégia de primeira fase, com segunda fase juntas, porque eu tinha Santa Catarina pela frente, e consegui passar em Santa Catarina também. Aí, com isso, as coisas foram acontecendo. Eu estava em duas segundas fases e aí o meu estudo acabou Ficou sendo mais mais seguro. otimizado, mais seguro. Então, assim, tudo isso passa realmente por esse momento que a pessoa tem que parar, reanalisar todo o seu momento e ver o que ela quer. E acreditar nessa ideia de que você pode alcançar desde que você se organize, desde que você tenha uma estratégia. O tempo, eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, o tempo é o melhor remédio. Uhum. Você vai. Hoje pode ser que você não esteja no seu melhor momento, mas daqui a pouco, se você insistir naquilo, e é isso que a gente estava A falando esses dias, a constância. constância, você vai chegar lá. E tem dias que são melhores do que outros, mas às vezes a pessoa também passa por situações mais difíceis na vida, tem algo que tá algum problema que ela tá enfrentando, mas é pontual, vai passar, porque como tu falou, o tempo ele é o vetor de tudo, né, então as pessoas têm que ter paciência para A só gente, não passa a gente sempre fala aquela máxima, né, só não passa quem desiste. exatamente, assim, tu vai ter problemas, o estudo ele não é constante, a carreira, mesmo hoje, delegado de polícia tem inúmeros problemas, e Sim, eu sei que a gente, quando está enfrentando uns problemas, a gente tem que parar, pensar e colocar aquele problema, o quão relevante, o quão, assim, digamos, ele é destruidor, se for o caso, ele é realmente. A gente tem que verificar se realmente ele tem uma potência para fazer todo aquele desastre que a gente está achando que está acontecendo. Tem que olhar de fora. Eu é, gosto de fazer essa visão de fora. Eu analiso a situação e vejo de fora. Isso aqui tem capacidade para me realmente deixar chateado, me deixar para baixo ou não. isso. E aí, se isso aí não tem essa capacidade,
eu já busco resolvê-lo rapidamente, ainda que não seja da melhor forma possível. É É, essa visão que eu gosto de ter, de problemas. Tentar resolvê-los. Quanto isso. mais rápido tu resolver, melhor. E eu acho É que isso que a agora, gente aprendeu na nossa família, e né? ainda puxando o gancho aqui, eu acho interessante que eu falo até que o grande empresário, empreendedor, a grande empresa, assim, a pessoa que tem essa capacidade de resolver problemas rapidamente é a pessoa que consegue prosperar mais Com rapidamente. certeza. Ela É, resolve problemas e vai para o outro. E quanto mais rápido tu resolver, melhor vai ser o teu desempenho. sim. Não deixar que a ansiedade tome conta, né? Isso é muito importante. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão se apegando a detalhes e entrando no buraco. Importante é sair do buraco, sair logo rapidamente. Exatamente. Mas Edu, nos conta como é que foi assim depois, né? Tá, daí, mas concomitantemente entrando eu me lembro, recordo bem disso, entrando na carreira de Santa Catarina, tu também estava entrando numa outra carreira? Me conta, assim, como é que foi a processo da mentoria, porque tu fostes um dos pioneiros, se não o pioneiro, em carreiras policiais no Brasil. Eu tenho muito orgulho, sempre falo isso para todos, faço maior propaganda e não é porque ele é meu irmão, mas porque ele é bom, ele aprova mesmo. Mas conta um pouco como é que foi. Bom, lá em 2017, estava na academia de polícia, cerca de 3 meses na Cadepol, surgiu um amigo, que ele era advogado no escritório que eu trabalhei, eu fui estagiário, não diretamente dele, mas eu fui estagiário, e aí ele me procurou dizendo que tinha um sonho de ser delegado de polícia e que essa pessoa aí queria realmente se preparar. E aí, na ocasião, eu falei: "Olha, eu vou tentar, né, não sei como é que vai ser e tal, vou te passar o que eu sei". E aí eu saía da Cadepol, naquela época a gente tinha 3 turnos, saía 10 da noite, chegava em casa, montava o planejamento dele e me caminhava. De graça, assim, era tudo na parceria. Aí só que ele foi vendo que no final de semana eu fiquei 4 horas montando, era tudo no Word, assim. Aí, em um certo momento, ele me perguntou: "Ô Eduardo, tu não quer que eu te pague pra fazer isso aí?" Eu falei: "Olha, eu acho que não, nem sei quanto eu te cobraria e tal". Ele: "Não, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar tanto", um valor muito simbólico. Eu falei: "Não, tá bom, tá ótimo, vamos lá". Aí eu preparei, comecei a fazer a preparação dele, e ele ganhava até mais como advogado que como delegado à época, assim, Olha só. mas ele tinha uma vontade, assim, de vocação que ele sentia para ser delegado. Aí fiz a preparação dele, e foi o concurso de era para o concurso de delegado 2018, só que como era 2017, esse concurso demorou um pouquinho para sair. No final das contas, ele acabou prestando, foi bem, avançou para a segunda fase e caiu na segunda fase naquela ocasião. Só que ele gostou tanto eu não chamava de mentoria, não chamava de nada naquela época, era um acompanhamento que eu falava. Em certo momento ele falou para alguém que eu não sei, até hoje eu não sei para quem ele falou, que chegou na Bahia. Na ocasião, 3 meninas da Bahia me contrataram. Olha só. Aí eu falei: "Não, vamos lá, vamos tentar". Aí comecei com essas 3 meninas, ah, e aí depois de um tempo elas falaram para mais alguém, e essa pessoa também me contratou. Aí eu já tinha uns 4, 5 alunos talvez, eu não lembro exatamente, e aí eu abri o Juris Planner, Aham. junto Ai, com o Júris Planos. Felipe Aham. e a Aline. Também eram delegados na minha academia de Santa Catarina. Aí eu abri o Juris Planner, que era justamente por isso, era Juris Planner, assim, a ideia era de planejador de estudos jurídicos, Uhum. essa a ideia. Para planejamento, acompanhamento, a gente tinha uns alunos e a gente começou a montar essa página. Entender aquela pessoa e organizar, né, o plano estratégico para passar no concurso. Exatamente, a ideia era pegar os pontos fortes da pessoa, os pontos fracos e tentar organizar o seu estudo com base nisso. Uhum. Na época, não tinha alguém que fazia isso, realmente não tinha. Assim, desse jeito não Eu existia. nunca Realmente, eu tinha feito um coach lá, um certo momento que foi horrível, e eu sabia o que não deveria fazer. ah, Então, sim. assim, foi muito importante eu ter feito uma preparação que Uhum. foi desastrosa na época,
mas que serviu para eu entender o que poderia colocar de diferente. Sim, porque a E tua aí, experiência era muito grande, né. Tu estava do lado de lá antes, sim. então nada melhor do que tu mesmo organizar aquela estratégia. Então, assim, eu sabia que as pessoas, elas não podem se afastar da família durante o estudo, Sim, elas não podem se afastar dos amigos durante o estudo, ela não pode, digamos, ter se dedicar de forma desordenada, que sim, consiga, por muito tempo, você não aguenta fazer um estudo intenso, é que nem você fazer um estudo de uma preparação física de alta performance, você não sim. consegue manter isso por muito tempo. E tem muita gente que tem, esse desnível, essa instabilidade. E aí entra para dentro e mergulha e logo na frente não dá conta, e aí desiste logo, facilmente. Então, é exatamente o que pode acontecer. Já tive alunas que tiveram burnout, que era algo que antigamente não era comum. A gente tinha, assim, um desgaste, um cansaço. Só que nos últimos tempos eu fui percebendo que, talvez muito por conta de celular, de comparações, redes sociais, a gente sabe que isso, hoje em dia, faz com que a pessoa ela tenha um Uma estafa, sentimento né. de uma estafa, é cansaço mental da própria tela, comparações, assim, exacerbadas. Então tudo isso aí faz com que a pessoa, ela canse mentalmente, Uhum. ela acha que nunca vai chegar. Isso aqui eu não tô falando só de concurso público, tô falando de concurso público, tô falando de diversas carreiras, é o Sim, vestibular, até às vestibular, vezes é a residência do residência. médico, assim, é a OAB daquele que está começando, são várias áreas que a pessoa, ela vê o colega ali passando, Que tá um ela pouco à acha que frente, nunca né. vai, e ela não sabe o que a pessoa fez para passar. Aham. Então eu sempre coloquei isso como um pilar. Não vamos se comparar, vamos fazer o teu, da Camila, o teu dia a dia, com 2 filhos, com isso, com aquilo, é diferente do Felipe, que não tem filho, sabe, que está começando Uhum. agora, que não construiu ainda nada, tu já construiu uma família. Então quando a gente coloca no mesmo nível pessoas que não estão com as mesmas condições, é nítido que você não vai trilhar o mesmo caminho. E eu falei esses dias até para uma aluna, que ela estava um pouco cabisbaixa com a situação e tudo. Falei: "Olha só, tu já tem uma família, tu tem uma casa própria, tu é casada, tem 2 filhos. Sim, tu tá à Tu frente já de tá à frente. toda Hoje tu tá estudando". Só que eu fiz totalmente o contrário, eu não tinha nada, eu construí. Hoje eu tenho a minha família e tudo. Então, assim, e talvez eu nem tenha ainda os bens que ela tem. uhum, Então, assim, eu sim. digo assim, a gente quando a gente só quer olhar o lado bom das É, coisas. a grama do vizinho sempre é mais Sempre é mais verde, e a verde. gente tem que regar a nossa grama e enxergar isso, e isso aí é gratidão. As pessoas têm que ser mais gratas pelaquilo que elas têm e tentar construir, e no final das contas nós não concorremos com ninguém, nós concorremos é com nós mesmos. Isso. Sempre não adianta, né. E Edu, então assim, então como é que tu mantém os teus alunos, mentorados e engajados? É conhecendo a rotina deles e que mais? Bom, eu costumo dizer que eu sei todos, se tem filho, se é casado, se não é. Eu acho que o segredo de tudo é tu entender o aluno. É entender, conversar, dar essa abertura, solucionar. Eu não sou um mentor que vai só montar planejamento e vai virar as costas. Eu gosto de saber o que a pessoa está fazendo, por que que ela não tá estudando, ou se está passando por um momento difícil, me colocar à disposição para tentar resolver. Eu não sou psicólogo, eu sempre Eu sei o brinco que eu assim que falo. eu não sou psicólogo, mas eu comparo situações. Muita gente me fala, eu já tive mais de 1.500 alunos, Mais e de ao mil e longo, quinhentos alunos, então assim, Edu, ao mais longo de que isso. quantos anos? Desde 2017, assim, foi mais ainda. Eu nunca cheguei a contar efetivamente, mas foram muitos alunos mesmo, ao longo desse período. Só que se tu for pegar todos esses alunos, os problemas eles são muito semelhantes. É o familiar doente, é pessoa que está com problema com o filho, é pessoa que o marido foi demitido. Então eu não tenho essa capacidade de fazer o trabalho de psicólogo, mas eu consigo, assim, de dizer para a pessoa: olha, fulano tentou dessa forma, Uhum, tenta fazer isso aqui também. uhum. Tem alunos que terminaram relacionamentos grandes, assim, relacionamentos, não são Longos. pessoas jovens, pessoas de 40 e poucos anos que realmente terminaram relacionamento. E aí, assim, a pessoa se sente sozinha, perdida. E nesse inteirinho eu comparo situações e falo: ó, tenta fazer isso aqui.
para ver se vai dar certo. E depois me fala, Uhum. vamos diminuir um pouco a carga, vamos tentar adaptar esse momento que isso aqui vai passar. E aquela entra naquele ponto. O Sim. tempo é o melhor remédio. Então eu falo, ó, calma, vai passar isso aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Vamos ver se vai dar certo. E aí, isso aí, eu acho que o conhecer o aluno é o principal, a principal ferramenta, porque deu tão certo. Eu consigo levar os alunos por mais tempo insistindo no objetivo. E aí chega um momento que as coisas começam a dar certo. Ontem mesmo, inclusive, um aluno mandou mensagem para mim, ele ficou um ano inteiro comigo, mas sem praticamente estudar adequadamente. E eu insistindo lá, todo dia não, toda semana eu ia lá e chamava ele, quinzenalmente às vezes, chamava para que ele retomasse. Essa insistência, ainda mais quando tu vê que a pessoa tem uma condição de passar, aí foi, até que certo momento ele pegou no tranco. Ai, que bom. Aí, no que ele começou a dar certo, as coisas começaram a fazer sentido para ele, começou a se engajar mais, e com isso a pessoa, claro, quando Vai se começa motivando. a se motivar com resultados pequenos, a gente consegue chegar lá também. Que legal. E Edu, me conta então como é que foi o início da tua carreira? Eu sei que tu foi primeiro para Joinville, Isso. depois foi para Joaçaba, a Sharon passou no concurso, vocês ficaram ali um período, depois teve também a necessidade da separação, um ficou numa cidade, outro na outra. Nos conta como é que é, porque é importante também que o candidato, que o aluno, que o concurseiro compreenda que os problemas não estão até a aprovação, eles vão continuar. E a gente vai ter problemas maiores. E como é que se resolve isso? Bom, eu quando entrei na polícia, eu escolhi Joinville, já a época já foi um desafio, porque na academia de polícia, Joinville era naquela época, em 2017, que os homicídios eles estavam nas alturas, foi um período muito complicado na cidade, era uma cidade que trabalhava muito, tu não tinha, digamos assim, uma condição de pessoal forte, era baixo o efetivo, e então a gente tinha que se virar, eu digo assim. Então o que aconteceu? Eu escolhi Joinville, porque era uma cidade que meus colegas também iam, os colegas que eram mais próximos também escolheram, e eu falei, não, vou me aventurar nessa cidade, eu sempre gostei de cidade grande, Sim, porque uma é natural cidade de Porto enorme. Alegre, eu gosto de cidades que são mais pujantes, que tem mais movimento, e aí eu fiquei trabalhando numa delegacia que cuidava de 150 mil pessoas, a área. Olha só. A área é de 150 mil pessoas, um delegado, e tinha que, tinha que dar um jeito. Foi um desafio muito grande, eu contei muito com a ajuda dos meus colegas que me ajudaram o tempo todo, assim, que foi necessário. Só que, claro, a gente sai de uma academia de polícia para encarar a realidade. Mas Edu, um parágrafo, como é que tu chegou numa delegacia com um número de pessoas, de policiais X, que tu tem que gerir essa equipe, sendo ainda muito novato e nunca ter gerido um ambiente, assim, de liderança? Então, a academia de polícia, ela é excelente, a nossa. Ela tem gestão de delegacia, um curso de gestão de delegacia dentro da grade de delegados. Só que, claro, a realidade ela é diferente. A gente tem uma orientação incipiente. Só que quando chega numa delegacia, tudo muda. A gente tem que lidar com policiais mais antigos, policiais às vezes novatos, que também não têm experiência e não tiveram, às vezes, uma pessoa ali para dar uma puxada nelas. Então, tudo isso aí faz com que a gente tenha que se reinventar. Eu sempre busquei agir da maneira que eu sou. Eu nunca mudei a minha essência em termos de atuação. É, tu nunca viveste um personagem, sempre Não, foste eu a sempre mesma busquei pessoa. fazer o que é o certo, é o certo, o que é o errado, e tentar mostrar isso para as pessoas e ouvir o policial. Sempre falei, brinquei que a, a solução, e eu não digo só para a carreira pública, para todas as carreiras, é tu ouvir a pessoa. Ouvir, coloca isso no faz com que a pessoa te fale as situações, que às vezes o problema que você tem que resolver, ele é muito menor do que parece. Inclusive eu tive uma situação na delegacia que uma policial, ela, tinha muita dificuldade em aceitar a minha chegada, porque ela pensou que ia ser tudo como era antes. Ah, com Aí quando certeza. eu cheguei, ela já estava toda, receosa. E nessa situação eu perguntei pra ela: "Olha, vamos conversar, o que que tá, dando problema?". Ela: "Delegado, vou falar para o senhor o que tá acontecendo. Eu tenho que buscar meu filho, tal hora,
Só que eu não consigo se for fazer o horário normal, assim, do meio-dia às 7, que é lá. Uhum. Eu tenho que buscar meu filho a 1, não lembro exatamente, isso aí foi em 2017. Aí eu perguntei pra ela assim: "Tá, se tu chegar a 1, isso aí vai resolver?" "Ah, meu delegado, vai resolver." "Então tá, então tu vai fazer da 1, e se precisar tu faz um pouco mais de tempo e a gente tá Sim. resolvido?" "Tá resolvido." Um problema que estava afligindo ela durante tanto tempo, só que ela não tinha coragem de me falar, não tinha, às vezes a pessoa não tem aquela, se tu não dá abertura, a pessoa ela fica Em carregando aquele fardo e sofrimento. isso aí gera conflitos em casas e na casa dela, e todos esses conflitos vão fazer com que ela leve para dentro do trabalho. Uhum. Então é muito mais fácil a gente tentar conversar, e eu sou uma pessoa chata, eu pergunto, "O que que tu tem?" "Ah, não tenho nada." "Ah, me fala, tá estranho." Eu começo a instigar até que a pessoa ela É que tu fale. é uma pessoa empata, então tu já enxerga que tem alguma coisa errada naquela pessoa e começa a questionar, porque É a tu é ideia. nós somos parecidos, nós somos como antena parabólica, a gente percebe cada caiu uma agulha no chão, a gente já sabe: "Opa, uma coisa aconteceu aqui, ó, mudou". E é importante a gente conhecer a pessoa que a gente trabalha, as habilidades da pessoa que trabalha conosco, pra gente aí o retorno, a entrega, ela é muito maior, né. A pessoa está feliz, nós estamos A pessoa fica felizes, o grata, ambiente fica ela feliz. sabe que tu, conhece ela, ela tem confiança de trabalhar não pelo salário, mas também pela equipe, por ti, por uma pessoa que, poxa, foi legal comigo lá atrás, agora eu tenho que retribuir. Então, eu penso assim, por exemplo, Claro. eu brinco que eu sempre, busco retribuir aqueles que me ajudaram. Então, assim, a pessoa me ajudou, eu sempre vou ter aquilo ali como um sentimento de gratidão. Vou levar aquela pessoa ali, ela vai estar sempre ao meu, assim, ao meu lado, assim, de quando eu precisar alguma coisa, eu vou lembrar dela. Quando ela precisar de alguma coisa, ela vai ser lembrada, vai estar aqui, sabe? Eu sempre gosto de trabalhar assim também. É porque tudo é passageiro, é o que eu falo às vezes para as crianças. Tem épocas que a gente tem bons professores, tem épocas que a gente não tem tão bons professores, nem todas as pessoas são iguais, e é importante passar por tudo isso. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, vai conhecendo e se conhecendo também um pouco. Com certeza, com certeza. Legal. Mas Edu, conta mais então. Daí depois da homicídios, Então, daí tu depois de, da Joinville. Joinville, daí tu foste Isso, então Joinville eu fui pra Joaçaba, minha Joaçaba. esposa passou pra perita também, pra perita criminal em Joinville. Em Joinville, não, em Santa Catarina, e daí ela foi pra Joaçaba, e eu acompanhei, só que eu fui designado pra Videira, que é uma Ah, cidade de 1 Videira. hora, então eu trabalhei em Videira, que é no meio do estado. E lá era outro tipo de trabalho. Eu costumo dizer que as delegacias elas mudam muito conforme a região. Uhum. O interior é um lugar muito bom de se trabalhar. As pessoas elas zelam pela sua reputação. Então a pessoa ela é vista, o fulano de tal foi cortar o cabelo ali. Então todo mundo sabe que o fulano tal, que é policial da delegacia tal, foi cortar o cabelo. Então se acontece uma coisa na cidade, essa pessoa ela, não é que ela vai ser cobrada, mas ela vai ser questionada. Olha, e aí, nossa, a cidade aumentou a criminalidade. Então, ela zela, ela pensa, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Então a delegacia ela roda muito sozinha. Ainda que um delegado passe ali, eh, vários delegados vão passando pela região, a própria unidade, muito, na maior parte dos policiais, acabam criando raízes na região, Uhum. faz com que essa pessoa ela trabalhe não só pelo salário, mas porque ela zela pela sua reputação na cidade, seu meio social tá ali. E por isso que é muito importante o colega, o delegado que for ser titular em delegacia do interior, respeitar isso, e Uhum, respeitar a comunidade. Então, assim, é mais difícil, porque tu não é uma pessoa, um anônimo, tu anda na rua, onde quer que tu vá, né, tu vai tomar um cafezinho na esquina, fora do horário do expediente, vão saber. Então, assim, tu tem que te portar, respeitar as pessoas, porque tu está sendo respeitado, tu não estás representando a ti, tu estás representando o Estado. exatamente. Isso é muito importante. Sempre falo, é mais difícil, tem mais apoio da sociedade, sim, tem mais apoio, mas é mais difícil com a vida pessoal. Então, e que nem tu falou ontem para mim, quando a pessoa está estudando para concurso, ela já tem que se imaginar no cargo. Exatamente. Conta um pouco sobre isso. Vamos lá, sobre essa parte que eu na época que eu estava estudando,
Muitas vezes tu tá estudando de pijama, final de semana, ou às vezes tu tá, assim, não tá com uma roupa adequada. E eu gosto muito dessa parte, assim, de mental, de fazer com que a pessoa ela se vista como ela se enxergaria um dia no cargo. Então, assim, como é que tu vai te enxergar no cargo se tu tá sempre mal vestido, tu fala gírias que inadequadas, tu fala de uma maneira que não transmite segurança ou não transmite toda aquela, me fugiu até a A palavra agora, mas postura. postura que você será exigido na hora do cargo. Então, com isso, eu já comecei a mudar assim, a forma de vestir, usar mais camisa polo, usar mais camisa, usar sapato, tudo isso. Isso aí antes, né? Isso aí antes de me tornar Uhum, delegado, para eu me imaginar. uhum, Inclusive, quando eu ia fazer prova, eu ia muito arrumado fazer prova, uhum. porque tinha que me enxergar como delegado. E é isso que eu falo para os alunos. É muito Falo importante. assim, ó, pessoal, vocês têm que realmente mudar isso aí. Começar a se enxergar no cargo. Começar a se Isso. imaginar como vai ser. Eu lembro até hoje que o meu gabinete, que logicamente não tem nada a ver com o que é hoje, era um gabinete que era todo amadeirado, com, assim, era muito parecido com um gabinete de juiz, Aham, não de aham, delegado. aham, sim, é Mas, da de qualquer experiência, né. forma, foi um gabinete que me ficou na minha cabeça. Então, aquilo ali eu sempre imaginava quando fosse chegar meu dia, como é que ia ser. Mas, então, tudo isso aí tu tem que se estimular, tu tem que realmente se alimentar pro, assim, para tua cabeça, para tua mentalidade, começar a trabalhar para isso. Certo. É, eu acho assim, eu sempre trabalhei também nos meus estudos com o poder da mentalização. O meu gabinete, né, a minha escrivaninha de estudos, ela tinha um mural, e no mural tinha o apartamento que eu queria comprar, Ah, o tinha mesmo. carro que eu queria comprar, tu lembra? E tu comprou. Tinha tudo exatamente, a família, né, até o marido, tudo ali desenhado, recortado em revista e colado ali, e eu ficava mentalizando, mentalizando, mentalizando. E aí quando eu fui procurar o apartamento para comprar, efetivamente, quando assumi a Porto Alegre, quando vim trabalhar no aeroporto, eu liguei para minha mãe, assim, disse: "Mãe, tu não vai acreditar, tu precisa vir aqui agora, porque eu achei o apartamento do recorte". Ela disse: "Que recorte, Camila?". O recorte que tinha na frente da minha escrivaninha que me motivava a estudar. E ela entrou, olhou assim: "Não acredito", e era exatamente o apartamento já, ele já era um apartamento usado, tinha, assim, pouco tempo, mas tinha os móveis clarinhos exatamente como eu tinha pensado. E esse exercício é muito importante, da pessoa visualizar. Primeiro a pessoa tem que escrever, eu acredito assim, tu tem que listar os teus desejos. O que que tu quer para tua vida? Liste. O que que tu quer em pouco tempo, em 6 meses, em 1 ano, em 5 anos. E programe. Quais são as metas, quais são os Metas objetivos pequenas como também, para você não se frustrar. as pequenas exato. As motivações diárias também. Sim. Hoje mesmo acordei, 5h30 da manhã, fiz uma meditação de 15 minutos, já escrevendo como eu queria que fosse o dia de hoje. Que ia ser um dia maravilhoso, que ia dar tudo certo, que a gente ia fazer uma gravação maravilhosa, né. Então assim, isso tudo é muito importante pra gente se organizar. Isso. E aí depois de Videira, aí eu fui convidado para ir trabalhar na delegacia de Garuva, onde fiquei 2 anos, foquei muito em crimes sexuais na ocasião, minha intenção era realmente reduzir drasticamente isso aí, porque é cidade do interior, tem muitos crimes, né, contra criança, adolescente, então foi o foco que eu quis, hã, montar ali com a equipe e realmente a gente diminuiu drasticamente os Ai, que números, bom. e depois me convidaram para a delegacia de homicídios. Ai, que Onde eu tô desafio. foi um desafio, foi uma delegacia em que eu não esperava que ia gostar tanto, esperava que seria legal, uma equipe mais experiente, o mais novo na delegacia tinha 8 anos Olha quando eu só. cheguei. Então, assim, é uma delegacia de somente policiais experientes que são, eles sentem já o cheiro da ocorrência, eles sabem como é que vai acontecer, sabem tudo, assim. Então é uma delegacia muito boa. Eu, graças a Deus, tive um auxílio do delegado titular, que é o delegado Dirceu, que sempre me auxiliou muito
nessa caminhada, ele realmente orienta bastante, tem a pessoa é quase 40, já está 40 anos como delegado. Então, Mas assim, é uma pessoa que imagina, os melhores de trabalha, trabalhar. trabalha há muitos anos, sabe muito. Então, e é uma pessoa ativa que realmente está ali na linha de frente também. Então, realmente foi algo que me ajudou bastante, Imagina, me deu é super segurança, aula. me deu liberdade para trabalhar. Ele realmente faz com que as questões administrativas fiquem a cargo dele. Então, para mim, é muito tranquilo E tu nesse fica aspecto. mais com o setor de investigação. Investigação e ponto final. Então, assim, eu Olha só faço só, que investigação. legal. Eu digo que eu sou um agente de luxo, né? Porque realmente eu trabalho na investigação, liderando a minha equipe. Tem mais um delegado lá que também trabalha comigo. Nós somos em 3. Então, isso faz com que os números da criminalidade em Joinville eles venham caindo ano após ano. Ano passado a gente bateu um novo recorde, esse ano a gente também está num nível bom. E tudo isso graças a uma equipe experiente, a uma equipe já consolidada, que se conhece. E apesar de serem divididos em unidades, ser dividida em 3 equipes, todo mundo trabalha junto quando casos mais complexos, aí a gente todo mundo se une para realmente derrubar esses casos, assim, que faz com que a cidade realmente fique mais tranquila. Hoje em dia, a Joinville, a gente carrega essa responsabilidade por ser a maior cidade do estado, e por ser a maior cidade do estado, os nossos números, eles são muito relevantes. Então, assim, a gente carrega o índice de homicídios do estado. Sim, Então, se uma desandar responsabilidade. em Joinville, o estado É, desanda. Se a gente controla Joinville, o estado sobe. E aí, hoje, Joinville está entre as 10 as cidades mais seguras do país para se morar, com um número acima de 300 mil habitantes, se é. não me engano. Sim, eu vi. Ou se não está entre os Qualidade de 5. vida. Se não está entre os 5, eu acho que deve estar entre os 5, acima de 300 mil. Uma cidade que a gente tem respaldo, tem uma tranquilidade também, com o delegado regional nos dá esse apoio, Poder Judiciário, Ministério Público, inclusive a OAB, todo mundo trabalha junto, assim, em prol da sociedade. Então isso aí realmente nos dá uma segurança. Eu estou muito satisfeito lá Que legal. trabalhar nessa unidade. Foi um desafio, realmente, foi um desafio, mas eu tive que me remoldar, eu brinco assim, porque antes eu tinha que policiais mais novatos, e que realmente tinha que orientar e tal. Lá, quando eu entrei, eu que tive que ser orientado novamente. Então tu tem que dar um passo atrás Isso. e verificar como as coisas vão acontecer. Porque, querendo ou não, eu tô chegando numa unidade que eu não tenho conhecimento, já investiguei homicídio, sim, mas nunca somente homicídios. E isso aí faz com que a gente tenha que realmente botar as sandalinhas da humildade Com e certeza. acompanhar o que vai acontecer. Que legal. Eu, assim, pela minha experiência também, trabalhar em especializada, e tem, assim, um nível muito bom, né, de Tem. colegas, e isso também estimula. Mas conta um pouquinho para os nossos, espectadores, nossos ouvintes, a Polícia Civil não tem só, a missão de investigação. Quais são as outras missões e os outros tipos de cargos que os colegas, futuros colegas, poderão encontrar, e até para também motivar os outros candidatos que estão estudando em outras carreiras e daqui a pouco não sabem todo o guarda-chuva que a Polícia Civil, né, porque eu vejo por mim, né, e assim, eu trabalhei já em investigação, mas já tive cargos administrativos, hoje estou em relações institucionais e já passei por outras atividades administrativas que também têm a ver com a minha com o meu ser, né, com a minha personalidade, com o meu estilo de trabalhar. E conta um pouquinho para as pessoas, assim. Eu costumo dizer para os alunos e para todo mundo assim que a polícia cabe todo tipo de pessoa. Ela precisa de todo tipo de pessoa. Ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um engenheiro, ela precisa de um administrador, precisa de um técnico de TI, um engenheiro de informática, precisa de uma pessoa que tem um perfil de advogado. Todo mundo cabe na Polícia Civil. E eu diria até em praticamente todas as instituições, mas especificamente na Polícia Civil. Ele precisa de uma pessoa que entenda de licitação, que é algo que é muito complicado, complexo. Precisa de uma pessoa que entenda de software, que entenda de informática, porque essa Vocês também pessoa têm departamento de informática lá? temos delegacias especializadas de crimes cibernéticos, Cibernéticos? então isso aí é muito importante. Tem também o pessoal da inteligência, que também tem que muitas vezes tem que lidar com isso.
Tem que ter pessoas que realmente entendam também de gestão de pessoas. E na Uhum, Polícia Civil de Santa Catarina é a única polícia que tem cargo de psicólogo, psicólogo policial, uhum. que tem crescido bastante. Concurso para Concurso para psicólogo psicólogo, policial. Ele é olha. policial, ele já sai no nível 6. Uhum. Então, assim, ele é o segundo cargo que mais bem remunerado, Remunerado, olha. após abaixo do delegado. Então, tivemos concurso recentemente e é um cargo que realmente é muito importante para a polícia também, E, porque a e gente o tem que. psicólogo vai trabalhar dentro de uma divisão de saúde? Como é, ou trabalha onde lá Hoje, dentro? eles podem trabalhar nas delegacias de proteção à criança e adolescente, nas delegacias também agora, que é a Delegacia de Proteção à Mulher, que é a ASDEAN, que começou agora. Podem trabalhar na gestão de pessoas, tanto das regionais quanto do setor lá de gestão de pessoas da delegacia, na GEPS, que a gente chama, que é Gerência Especializada de Gestão de Pessoas. E então são vários locais que eles podem trabalhar. Além do que eles podem, se quiserem, por eles estarem num nível mais alto, eles podem exercer os de baixo também, se forem colocados. Ah, sim. Então, digamos, eles podem, Eles porque a podem academia investigar. deles é completa. Olha que Então, se legal. eles podem também atuar na investigação, se for o caso. Porque aqui na Polícia Civil, vou fazer uma comparação também, puxar aqui para o meu abraço para o Rio Grande do Sul, nós temos um departamento de saúde, que tem a policlínica, e também que atendem, tem médicos, tem dentistas, que vão fazer o atendimento para os policiais e os familiares dos policiais. E também tem o setor que tem grupo de psicólogas que atendem os policiais que estão adoecidos, que estão precisando fazer uma terapia, que precisam contar, às vezes a pessoa passa por um caso difícil, e nada melhor do que ter daí uma psicóloga experiente policial que já conhece um pouco a tua trajetória, né, sabe que os problemas internos, né, um burnout, né, decorrência de algum problema interno. E também tem o departamento da administração tem a divisão de serviços gerais, que também tem engenheiros e arquitetos. Então Ótimo. toda a construção de uma delegacia, o projeto arquitetônico, ele sai dali, daquele setor. Por exemplo, assim, eu que fiz uma reforma no DEIC, né, antigamente, há alguns anos atrás, a gente passou por uma reforma de um departamento grande, operacional da Polícia Civil, e eu e mais o meu colega, que era o meu diretor, estávamos encabeçando. A gente fez todo o projeto, com auxílio dos engenheiros, arquitetos, e porque daí a gente precisa organizar o setor, para o setor é bom, importante que o policial, né, que ele é arquiteto, engenheiro, já sabe como é que funciona um dia a dia da delegacia, né, então vai fazer de uma forma, né, mais organizada e planejada para aquela situação. Então, esse ponto de fazer com que a gente estimule a pessoa, às vezes, não ter o perfil de investigação. Quando a gente fala também do concurso para delegado, a gente está falando de um concurso de pessoas que são bacharéis em direito. Mas mesmo aquelas pessoas que às vezes não gostam, eu não tenho perfil para ser delegado porque eu não gosto de chutar uma porta, eu não gosto de investigar, você vai ter também seu espaço. Claro, você vai passar por uma academia, que você vai ser obrigado a realizar os testes necessários. Mas depois você pode migrar para outras áreas dentro da própria polícia. Você pode não querer ser um investigador, mas você pode ser um grande gestor. Isso, E é muito comum a gente perceber isso na instituição. Eu posso que aqui no Rio Grande do Sul também tem isso. Pessoas que não atuaram muito na ponta, mas que são grandes gestores, que isso. elas sabem lidar, elas têm digamos assim, um know-how de como orientar, como gerir uma equipe. Muitas vezes até o O delegado, departamento é. investigador, ele não tem esse traquejo. Muitas Uhum. vezes ele não tem. Sim, não tem. E então, assim, às vezes ele é mais bruto, às vezes ele é mais, assim, delicado em alguns pontos, mas ele é um grande policial na ponta. É, E a gente precisa desse com policial, a gente certeza. precisa desse cara, a gente precisa da pessoa que a gente precisa daquele nerdinho que sabe tudo De de TI, informática, do aham. TI, a gente precisa de todos os perfis, eles são importantes. Sim, Então, isso que faz a instituição crescer. E a gestão ela é muito importante. Muitas vezes não é tão vista a parte administrativa com um bom olhar, porque não é atividade fim, mas a instituição só vai crescer se tiver estratégia, se tiver planejamento estratégico, se tiver visão de gerenciamento de pessoas. Isso é muito importante. A gente agora mesmo eu fui num evento de uma outra instituição,
uma formatura de um curso de gestão para os líderes. Eu achei assim fenomenal. Eu disse, mas é isso que a gente precisa cada vez mais para crescer, para conhecer, para estimular as pessoas. É cada vez mais comum o planejamento estratégico. A gente teve o nosso planejamento estratégico, eu acho que para os próximos 10 anos, na última gestão, se eu não me engano, ou mais. Então é importante você fazer um planejamento para onde você está agora, analisar a sua situação, onde você quer chegar e onde você imagina que você pode chegar posteriormente. Assim, se tudo isso der certo, a gente tem que já ter um planejamento para isso. Claro, as coisas elas não vão ser retilíneas, mas quando você tem um norte, um caminho a percorrer, fica muito mais fácil de conseguir se orientar. Com certeza. E é isso que muitas vezes eu me pergunto: será que as pessoas sabem o que elas querem? Elas reclamam que não tem dinheiro, que não tem emprego, que não casaram, que não construíram família, mas assim, elas se planejaram? Isso é fundamental, a pessoa se conhecer e organizar o seu futuro. Mas Edu, queria te agradecer muito a Muito presença. obrigado, assim, é sempre um prazer, eu gosto muito de estar aqui contigo, de conversar, de bater esse papo, é algo que realmente faz com que eu digamos, apresente para todo mundo, assim, um pouco do que eu penso, de quem eu sou, porque eu venho aqui, ó, eu venho aqui de cara limpa, falar o que tem que ser falado, e eu tento sempre ser quem eu sou. Queria ser muito Esse obrigado aqui a todos vocês pela participação de hoje, e sem dúvida nenhuma, quando precisarem, eu vou estar sempre à disposição. Obrigada, Edu, muito obrigada. Até a próxima, pessoal.